Muito bom dia, Gabriel. Meu coração está acelerado, que é sexta-feira, velho. E depois de amanhã, a nossa grande festa do Celebrar. E fica aqui até o final, que eu tenho um negócio muito bacana para contar para vocês. Eu sou o pastor Leandro Reis, e esse é o nosso Manhã de Paz, de segunda a sexta, sempre aqui nesse canal, estreando às 7h07 da manhã. Eu não sei que horas você está assistindo. Aliás, para a gente seria muito importante saber qual é a hora que você está assistindo esse vídeo agora. Você poderia colocar isso aqui no chat e a gente vai ler, entender como a gente pode servir melhor você dentro das suas necessidades. Tá bom? Aproveita, Gabriel, vamos deixar aqui o link para quem quiser entrar na comunidade do Manhã de Paz. Né? Muito bacana se você puder entrar na nossa comunidade do WhatsApp, que o WhatsApp que está lá é o meu WhatsApp mesmo, é o Leandro que vai falar com você, e o Gabriel está ali, tem time também, mas eu também estou lá dentro, e a gente vai estar mais pertinho, tá bom, gente? Hoje eu quero encerrar essa série desta semana sobre o poder da unidade, falando sobre o modelo supremo da unidade. Qual é o modelo mais perfeito da unidade? E a Bíblia fala, é a Trindade, o grande mistério da fé, um dos grandes embrólios teológicos. Eu não vou discutir aqui meandros teológicos da Trindade. Eu só quero dizer que eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu acredito que esses três, eles são um em essência, em poder e em propósito, ok? Eu entendo que existe algumas confusões em relação a este assunto, mas para que a nossa fé seja uma fé consubstanciada na palavra, alicerçada na verdade, nós precisamos pelo menos entender como se move o poder dos poderes que governa os céus e a terra. E para tal eu quero tomar o texto do Evangelho de João, capítulo 17, e o verso é o número 21. Lembrando que Jesus está fazendo uma oração fervorosa, um clamor. Nesses termos, tá? Esta é a última oração que ele vai fazer pelos seus discípulos, com os discípulos. E no capítulo 17 do Evangelho escrito por João, e o verso 21, ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Existem pessoas que confundem unidade com unicidade. Unicidade, por definição, é ser um só ser. É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo fosse um único ser que se manifestasse de três formas. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles caminham em unidade. Estamos falando de três pessoas que possuem personalidades diferentes, propósitos diferentes, mas se movem pelo mesmo poder, pela mesma essência, pelo mesmo propósito, pela mesma divindade. Ok? Pai como Criador, Filho como Redentor e o Espírito como sustentador da sua igreja. Então, como nós temos esse modelo supremo de unidade e de perfeição, olhando para a Trindade, nós podemos entender que assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes em propósito, mas um em essência, a igreja também pode ser assim. Então, por exemplo, eu tenho um Gabriel que ele é fleumático e tem um rabisco de colericidade. Esse aqui é o Gabriel, fleuma com colérico. Aí você tem um Leandro Reis, que é sanguíneo / hemorrágico. Que é isso, pastor? Mas não existe, é no meu caso,
Lamento dizer, gente, só o Espírito Santo para enjaular essa personalidade difícil que eu tenho. E olha, hoje com 51 anos eu posso dizer, melhorei, mas estou ainda longe de ser o ideal. E se não for o exercício do domínio próprio, o que ser, como diz a nossa querida irmã Nair, é Nair? O que seria de mim sem ti? Tem como botar esse fundinho aqui, só nesse pedaço aqui, ó, só para eles escutarem essa música aqui. Ih, vai dar problema com os direitos autorais, que essa menina, ela tá... Ixi, bota não, olha para cá. Aliás, você já escreveu no canal aqui? Olha o que você está perdendo, começar aqui o seu dia com esse conteúdo alegre, espiritual, abençoador e fortalecedor, motivacional e devocional, profético e bíblico. Aqui não é a minha opinião, aqui é o que a palavra diz. Então entenda, olha, eu sou um sanguíneo barra hemorrágico, eu tenho aqui um fleumático que tem um tracinho de colericidade, e a gente tem aqui uma liderança, que cada um tem a sua personalidade, somos diferentes no comportamentos, cada um exercendo o seu propósito, o seu ofício, mas todo mundo olhando para o mesmo lugar, com um único objetivo. Unidade não é a busca de parecermos ser todos iguais. Não. Os pastores que auxiliam no ministério não tem que falar igual a mim, não tem que se vestir igual a mim, não tem que raspar a cabeça quando eu raspo, não tem que deixar a barba crescer quando eu deixo a barba crescer. Não tem nada a ver sobre isso. Não tem que gesticular como eu gesticulo, não tem que gritar como eu grito, nada disso. Porque nós não queremos um exército de leandrinhos. Nós estamos aqui sendo adestrados e discipulados para sermos um exército de cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo, então você não tem que se parecer com um pastor, você tem que se parecer com Jesus. Agora, como Jesus tinha cabelo duro, Jesus tinha cabelo comprido, o cabelo era cacheado, o cabelo era louro, aí outro dia é moreno, eu não sei. Então como que eu vou me parecer com ele? Na essência do amor, na essência da verdade, na essência do perdão, na essência do serviço, na essência da longanimidade, na essência da paixão pelas vidas e pelo reino. Agora, cada um faz do seu jeito. Então, eu quero que você, nessa sexta-feira linda e abençoada, ao encerrarmos esta série poderosa sobre unidade, que você internalize no seu coração a libertação de não precisar se parecer com ninguém para ser uma pessoa que cumpre o seu propósito. É lógico, gente, que no início da nossa jornada nós temos inspirações. Quando eu comecei a pregar, e isso já fazem 35 anos, eu tive pessoas que me inspiraram. Pastor Napoleão Falcão, meu professor de escatologia, pastor Gisiel Gomes, que à época era o presidente da ADIG e reitor do seminário teológico, o segundo seminário que eu fiz, porque o primeiro foi o ETAD. Eu tive como referências por um tempo, quem nunca, pregador no Brasil, de 20 anos para cá, não se espelhou no Marcos Feliciano. Eu só não usei o suspensório e nem usei aquele sapato de matar barata na quina da parede. Agora, ouvir as mensagens, copiar alguns trejeitos, algumas frases, gente, todo mundo que está começando vai ter referências e por um tempo, essas referências elas podem ser tão fortes que você pode até imitá-las, copiá-las. Mas qual é a busca da maturidade e da sabedoria? É em Deus você descobrir quem você é e o que Ele espera de você. É por isso que o pai nunca teve problema com a obra do filho. É por isso que o filho nunca teve problema em promover o Espírito. É por isso que o Espírito nunca teve problema em glorificar o Filho e o Pai, porque eles estão caminhando com um só objetivo: fazer com que o reino dos céus se estabeleça na terra e que todos conheçam a verdade
e por ela sejam libertos. Eu quero terminar perguntando a você, como você também já teve em algum momento da sua vida, responde aqui para mim, dificuldade de caminhar com os diferentes? Vou olhar para o Gabriel aqui agora. O Gabriel é um menino de muitas qualidades e ele sabe que ele, para mim, é um filho de verdade, um filho. Uma das qualidades que eu poderia citar do Gabriel é a organização extrema, o que eu não tenho, e reconheço que ele tem. Eu imagino o quão não é difícil para o Gabriel caminhar com um desorganizado como eu. Pastor, qual é o tema da mensagem? Ontem ele perguntou para mim, qual é o tema da mensagem hoje? Eu falei, não sei. E já eram as 10 horas da manhã, o tema chegou, 3 horas da tarde. Talvez se o Gabriel fosse o pastor da Igreja Deus Tem Mais, ao começar a série de José, ele já saberia todas as mensagens com tema, template, thumbnail e os cambau aí. Eu não sou esse cara, infelizmente. Mas eu não invejo, eu busco me parecer cada dia mais com ele nessa qualidade, que até melhorei, né? Que eu te subia sem tema, agora a gente já está tendo tema. Já tem série? Você já sabe até a próxima série que vai ser. Olha que evolução que nós estamos tendo. Ok, gente? Agora, por mais que seja difícil para ele caminhar com desorganizado, não se engane, para mim é difícil caminhar com organizado, porque ele fica me cobrando. E o negócio? Eu falei, não sei, cara. Não, mas eu não tenho. E aí eu tenho que trabalhar para melhorar. E ele do outro lado está trabalhando para que a minha desordem não afete a ordem dele. E ele tem lá os cabos por cor, por tamanho. Eu não tenho essas coisas. Eu fico imaginando como não é difícil para você, minha irmã, caminhar com um marido desorganizado, ou um marido caminhar com a mulher desorganizada, ou um pastor caminhar com um líder desordenado e vice-versa. Só que eu estou falando de organização porque eu peguei aqui uma qualidade do Gabriel, mas eu poderia falar de temperamentos, eu poderia falar de tantas outras coisas. Mas tudo isso para nós afunilarmos no que mais importa aqui, com uma frase, que eu não lembro de quem é, mas eu lembro a frase. Aquilo que nos une precisa ser maior do que aquilo que nos separa. E quando o processo envolve um projeto maior do que eu, as minhas maneiras, as minhas vontades e os meus métodos podem ficar em segundo plano, porque eu estou de algo que é maior do que eu e eu preciso me submeter a isso. É por essa razão que eu quero encerrar essa sexta-feira e essa semana com muita alegria no coração, com o sentimento de missão cumprida. Eu acho, Gabriel, que essa foi uma das séries mais impactantes aqui da nossa playlist. Quero convidar você que não assistiu alguma dessas aulas de segunda para cá, assista. Se você assistiu, pega esse sábado, assista novamente e anote. Escreve para mim aqui. Você tem dificuldade de caminhar com alguém que é diferente de você? Mas você está lutando para caminhar em unidade? Então, você está se parecendo com Jesus. Porque Jesus não chamou para o colégio apostólico 12 Joãos, o amado. Ele tem um Pedro, ele tem um Tiago, ele tem um André, ele tem um Bartolomeu, ele tem um Felipe, ele tem um Judas Tadeu, ele tem um Judas Iscariote, e por aí vai. Se ele deixou o exemplo do poder de caminhar com os diferentes e aprender com as diferenças e serem um, com exceção daquele lá, que é o Judas. Então, esse modelo é para nós. Termino dizendo que meu coração está cheio de esperança e fé, crendo que esse domingo será sobrenatural. Você de perto? Passa aqui na cidade, vem nos conhecer, vem aqui me dar um abraço. Você de longe pode acompanhar essas 12 horas
com uma transmissão lindíssima, ao vivo, no canal Deus Tem Mais TV. E querendo Deus, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Manhã de Paz. Excelente final de semana, Deus tem mais.